Olá, alunos do Gran Cursos Online. Então, eu sou a professora Vânia e vou dar aula para vocês de redação discursiva. Hoje, agora especificamente, nós vamos tratar da discursiva, só que na versão dissertação expositiva. A gente vai sempre pensar assim, a redação discursiva, ela pressupõe uma divisão em 4 partes. Então, aqui a gente estuda a dissertação argumentativa, a dissertação expositiva, o estudo de caso, que é também conhecido como análise de situação-problema, ou ainda algumas questões discursivas abertas. Hoje, especificamente, nós vamos ver a dissertação expositiva. E coloquei de forma clara para vocês em que consiste a dissertação expositiva. Primeiramente, ela é um texto de caráter informativo. O que isso significa? É que você terá que apenas dar informações ao examinador sobre assunto do edital ou ainda de algum assunto da atualidade. Então, vejamos o que eu pus para vocês. É um texto de caráter informativo, pois visa a informar, a explicar ideias e conceitos por meio de uma explanação imparcial, que não conduza à polêmica e não tenha o propósito imediato de persuadir ou formar uma opinião, já que este propósito de persuadir ou formar opinião é do texto argumentativo. Aqui não. Aqui o que se faz é apenas expor ideias para o examinador. Nesta modalidade de texto são apresentados conceitos concretos e reais, juntamente com a referência de fontes e exemplos que evidenciem o perfeito conhecimento do assunto por parte do autor, que no caso é você, usando uma linguagem clara, direta e objetiva. Vamos ver então o que se avalia neste texto. Qual é o objeto de avaliação? No caso da exposição, o que o examinador busca encontrar nesse texto é exatamente a capacidade do candidato de apresentar informações que estejam muito bem consubstanciadas a respeito de determinado assunto. No caso das provas de concurso, a banca pode cobrar apenas um tema específico do edital ou mesmo um assunto relevante da atualidade. Tudo isso, quando acontece, vem explicitado de forma clara no edital. No caso da dissertação expositiva, há uma estruturazinha a ser seguida, só que essa estrutura ela é bem mais flexível. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, nossa mente ela foi moldada na redação argumentativa. Desde crianças nós vamos sendo treinados para produzir dissertações argumentativas. O que isso significa? É que nós somos treinados para produzir introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo naqueles moldes tradicionais. No caso da redação expositiva, a gente pode sofrer ali um certo estranhamento. Por quê? Porque essa estrutura ela é mais flexível. Então, muitas vezes, é uma quebra de paradigmas e que pode até deixar o candidato desconfortável. É necessário que a gente se prepare para isso, porque é preciso que eu seja clara, mas algumas coisinhas que são exigidas na dissertação argumentativa, aqui eu poderei abrir mão delas e eu vou explicar isso para vocês de modo bastante claro. Vamos ver aqui a estrutura, como é que vocês vão fazer. Então, no caso da introdução, no caso da redação para concurso especificamente, e notem que esta redação aqui é para concursos, isso significa o quê? Que ela se diferencia da modalidade que é aplicada aos vestibulares, da modalidade que é aplicada ao Enem. Então, essa redação ela é bastante particular. Na redação do concurso, o que o examinador espera de você? Que você seja claro, objetivo, sucinto, né? Diferentemente de outras modalidades de texto para outros certames. No caso da redação para concurso, a introdução ela é desnecessária. Aqui eu vou te explicar o que isso significa de maneira bem clara. A gente diz que essa introdução ela é desnecessária, mas alguns alunos me perguntam, professora, mas mesmo ela sendo desnecessária, eu posso fazer? Pode sim. Nós temos que tomar um certo cuidado com o tempo de prova. Não é? Hoje as bancas dão textos muito extensos,
para ler. Caem muitas reescrituras, o que demanda bastante tempo para você ler. Então, o ideal é que você não gaste tanto tempo assim com a sua redação. Só que, claro, vamos voltar à questão do conforto. Meus alunos às vezes se sentem desconfortáveis de não fazer uma introdução do texto. Então, eu digo, pode fazer, mas ela não é necessária. No caso da dissertação para o concurso, você é livre para fazer uma leve introdução, uma pequena introdução no primeiro argumento, no primeiro aspecto. Porque como é que essa redação funciona? A banca ela vai te dar aspectos para que você desenvolva de forma clara. Então, no caso dessa modalidade, você pode fazer a introdução já juntamente com o primeiro aspecto que você vai esclarecer. Nada impede que você abra um parágrafo para fazer a introdução, mas isso seria uma perda de tempo. Vamos ver então como é que isso aqui vai funcionar. Eu disse para vocês, a introdução é desnecessária, uma vez que aqui neste texto deve-se apenas esclarecer, ou seja, informar ao examinador o que se sabe sobre o assunto proposto em cada aspecto. Observação. Caso o candidato queira, pode fazer uma leve explanação do assunto que será esclarecido por meio dos tópicos apresentados. De novo, voltamos ao caso do parágrafo de introdução. Você pode fazer uma leve explanação num parágrafo à parte, mas eu continuo insistindo com você que dá para você fazer essa explanação juntamente com o assunto que você vai trabalhar no primeiro aspecto. Vamos ver como é que funciona o desenvolvimento desse texto. O desenvolvimento é a parte mais importante do texto, sendo necessário esclarecer todo o assunto apontado em cada um dos tópicos que constam no comando da redação. O que isso significa? Que você vai abrir um parágrafo para cada aspecto elencado no comando, certo? Tome muito cuidado. Você vai abrir um parágrafo para cada aspecto elencado no comando da redação. Olha a observação que eu pus aqui para você. Em alguns casos, é possível dividir o tema proposto no aspecto em 2 parágrafos. Se o assunto a ser explanado for bastante extenso, permitirá tal subdivisão. Vou te explicar de que forma isso vai funcionar. Normalmente, as bancas te dão 3 aspectos para você desenvolver. Você abre um parágrafo, desenvolve o primeiro aspecto. Abre o segundo parágrafo e desenvolve o segundo aspecto. E, finalmente, você chega ao terceiro parágrafo, desenvolve o terceiro aspecto. Com muita clareza, mas também com muita concisão. Hoje as bancas dão poucas linhas, a maioria delas permite que você utilize apenas 30 linhas. Então é preciso ser sucinto. Você não precisa mostrar que é um expert no assunto. Você pode apenas esclarecer de forma ampla qual é o domínio que você possui daquele assunto. Tome muito cuidado com a questão de abrir um parágrafo para cada aspecto. Mas ali eu pus uma observação para vocês. Professora, eu posso dividir um dos aspectos em 2 parágrafos? Pode sim. Às vezes a própria banca, no comando da questão, em um mesmo aspecto, ela pede a você que aborde 2 assuntos. Neste caso, você faz esta divisão. Eu vou te dar um exemplo. Em uma dessas provas aí, a banca pediu ao candidato que esclarecesse, em um único aspecto, ela pedisse a ele que esclarecesse o furto de bagatela e o furto privilegiado. Ora, o que o candidato poderia fazer naquele caso? Poderia abrir um parágrafo no qual ele esclarecesse o furto de bagatela e logo depois abrir um outro parágrafo para esclarecer o furto privilegiado, tomando sempre o cuidado de não utilizar 2 parágrafos para uma ideia só. Né? Venceu uma ideia, fecha o parágrafo, abra um outro para iniciar uma nova ideia. Outro cuidado que você deve tomar, siga sempre a ordem que a banca te propuser. Se ela menciona furto de bagatela primeiro, você abre um primeiro parágrafo e esclarece o furto de bagatela. O furto privilegiado vindo em segundo lugar, você vai abrir um segundo parágrafo para ele. O que você jamais vai poder fazer? Inverter a ordem dos parágrafos. Não faça isso. Tome muito cuidado para não inverter a ordem dos parágrafos. Você pode correr o risco de que o examinador alegue fuga ao tema e te dê uma nota baixa. Tome muito cuidado. Não subverta a ordem. Siga didaticamente a ordem que a banca te propõe. Outro cuidado.
não fale do assunto de dois aspectos dentro de um só parágrafo. O que eu disse a você? Você vai tomar o cuidado de para cada aspecto abrir um parágrafo. Vamos ver o que vai acontecer aqui com a conclusão. Então, o que eu pus aqui para vocês? Conclusão, não é necessário concluir. De novo, não é necessário concluir este texto, né? Então, você vai finalizar o seu texto imediatamente a explanação do último aspecto. Por que não é necessário concluir este texto? Como eu te falei, a redação discursiva nessa modalidade expositiva, ela é uma redação sui generis. Por quê? Porque você tem que apenas esclarecer de forma muito objetiva ao examinador o que você sabe sobre aquele assunto. Então, aquela estruturazinha formal, ela é desnecessária neste caso. Eu estou falando aqui da redação para o concurso, né? Porque é uma redação mais pragmática. Então, recapitulando, você pode abrir um pequeno parágrafo, se você se sentir confortável, para fazer a introdução e vai abrir um parágrafo para cada aspecto solicitado no comando. E aí nós temos então a estrutura. Mas eu ainda quero dar a vocês aqui, como exemplo, um tema que foi cobrado numa prova de concurso. E aí eu vou ler este tema para você e vou mostrar como é que se montaria este texto para que ele fosse bem avaliado pelo examinador. Então, como exemplo, um tema cobrado pela banca CESP-UNB, eu escolhi este exemplo da banca CESP-UNB. Agora, este tema aqui e essa estrutura que eu te propus vale para qualquer outro instituto que cobre essa modalidade mais expositiva. Mas, professora, como é que eu vou identificar essa modalidade expositiva? Pela localização dos aspectos. A banca, neste caso, vai sugerir a você a abordagem de aspectos. Então, como eu te falei, este exemplo é um modelinho para que você já crie esse arcabouço e fique mais tranquilo, mas ele servirá para qualquer outro tema e qualquer outra banca. O texto motivador diz o seguinte: a Constituição de 1988 consagrou uma série de princípios e estabeleceu um conjunto de regras atinentes à relação entre a administração e os servidores. Um dos aspectos mais relevantes diz respeito à investidura em cargo ou emprego público, seja mediante concurso público, seja para os chamados cargos em comissão. Vamos observar aqui o comando da redação. Considerando o fragmento de texto acima como unicamente motivador, preste muita atenção nesta palavra, motivador. Texto motivador diz a você o seguinte: você pode seguir o mesmo norte que esteja no texto, mas você não poderá utilizar nenhuma das informações pertinentes a ele. É preciso que você utilize as suas próprias informações. Então, sempre que você vir este comando, considerando o texto acima como unicamente motivador, tome o cuidado de não usar nenhuma informação deste texto. A banca segue: redija um texto dissertativo acerca do tema. Vejam bem o tema: ingresso no serviço público a partir dos princípios da administração. Aí a banca segue: aborde necessariamente. O que significa necessariamente? Que você não pode deixar de mencionar nenhum destes aspectos. Às vezes os alunos me perguntam: mas professora, e se eu não tiver domínio sobre um dos aspectos? É necessário que você escreva sobre ele. Ainda que você escreva menos, mas é necessário escrever, já que a banca disse necessariamente, ou seja, obrigatoriamente. Vejam bem os aspectos. Aspecto primeiro, vou fazer uma bolinha aqui para você, porque é assim que a banca põe, ela te dá uma bolinha. Principais princípios da administração pública na Constituição Federal. Segunda bolinha que exprime o segundo aspecto. Formas principais de ingresso no serviço público. Vamos à terceira bolinha. Relação entre as formas de ingresso e os princípios da administração descritos. Aqui eu vou te explicar uma coisinha. O que é necessário que a gente faça neste tipo de redação para que a gente ganhe tempo? Primeira coisa, leia o tema.
ingresso no serviço público a partir dos princípios da administração. Pergunte a você mesmo, de forma bem rápida e prática, o que eu penso sobre este assunto? O que eu sou capaz de escrever sobre isso? E aí depois já parta para os aspectos que a banca pede a você que esclareça. Tome cuidado, porque antes de você ficar preso ao tema que a banca te dá, o ideal é que você fique preso aos aspectos, porque serão eles o objeto de avaliação nas suas redações. Então, é necessário que você esclareça os aspectos. Lembre-se do necessariamente. O tema tem importância secundária neste caso. Fique atento aos aspectos. Vamos ver, então, como é que nós podemos elaborar este tipo de texto. Então, eu pus aqui para vocês. Como elaborar o texto? Primeiro parágrafo. Faça uma apresentação sucinta do assunto que será abordado em todo o texto, que neste caso é o ingresso no serviço público a partir dos princípios da administração. Na sequência, elenque os 5 princípios e descreva cada um de maneira breve. Vamos conversar sobre isso. A banca pede a você que fale sobre os principais princípios da administração pública. Nós sabemos que os principais são 5, né? Conforme os seus professores te ensinam. Pois muito bem, o que você deve fazer? Você vai elencá-los e vai explicar um pouco o que você sabe sobre cada um deles. Tome muito cuidado de não apenas mencioná-los no texto, elencá-los. É necessário que você explique cada um deles, porque é nisso que o examinador está interessado. Você conhece esses princípios? Você sabe por que eles são tão importantes? Agora, é preciso que você tome cuidado, porque isso você precisa esclarecer de maneira breve. Vamos ver o segundo parágrafo. Aí, o segundo parágrafo, descreva as 2 formas principais de ingresso no serviço público, cabendo também fazer uma breve alusão aos cargos em comissão. Note que a banca já mencionou esses cargos em comissão lá no texto motivador. Então, de que forma você vai fazer? Você vai esclarecer cada uma das formas de ingresso, ou seja, descreva essas formas, dê informações sobre elas, mostre que tem domínio dessa informação. E você pode fazer breve alusão, você pode falar en passant sobre os cargos em comissão. Já podemos ir direto ao terceiro parágrafo. Lembrem-se de que a banca pede a você que estabeleça uma relação entre as formas de ingresso. Pois faça isso. Explique ao examinador de modo claro e objetivo qual é a relação entre as formas de ingresso na administração pública, ou seja, o que acontece a partir do momento em que uma pessoa entra para a administração pública e por que é tão importante que ela siga esses princípios que foram elencados. Agora, você pode mostrar isso de um ponto de vista mais crítico, mas sem perder a objetividade. Lembre-se de que o que caracteriza e o que valoriza o texto aos olhos do examinador é a objetividade com a qual você vai escrever. Tome muito cuidado, é só isso que você precisa fazer de fato. Né? Então, vamos recapitular. Você abre um parágrafo, explica os 5 princípios e descreve cada um deles. Você abre um segundo parágrafo, explica de maneira clara as formas de ingresso e fala um pouquinho sobre os cargos em comissão. Terceiro parágrafo, você fala sobre a relação entre essas formas de ingresso e os 5 princípios elencados. Terminada a exposição do terceiro aspecto, você já fechou o seu texto e pode entregar a sua redação com tranquilidade. Mas, professor, e a conclusão? Não se preocupe com isso. O que eu te disse? Que a modalidade expositiva prescinde de conclusão. Não há necessidade de concluir. Aqui você precisa apenas informar de maneira clara ao examinador qual é o domínio que tem desse assunto. Terminou o terceiro parágrafo, você já fez isso muito bem, é só entregar a redação e esperar o resultado positivo. Eu coloquei aqui algumas observaçõezinhas para vocês. Não é necessário usar conectores gramaticais para estabelecer vínculos lógicos entre os parágrafos. Por que não é necessário estabelecer vínculos lógicos entre os parágrafos? Porque, turma, neste caso aqui, vocês estão produzindo um texto expositivo.
e eu pus aqui de maneira clara, a dissertação expositiva prescinde dos conectores gramaticais entre os parágrafos. Cabe lembrar que os operadores gramaticais de coesão são imprescindíveis para o estabelecimento dos vínculos lógicos entre as estruturas dentro dos parágrafos. Vou te explicar isso de uma maneira mais clara. Na dissertação argumentativa, o que me ajuda a convencer o meu leitor é a conexão lógica que eu estabeleço entre os meus parágrafos. Isso me ajuda a dar mais credibilidade às minhas informações. No caso da dissertação expositiva, não. Como esse texto é meramente informativo, eu não preciso estabelecer um vínculo lógico entre os parágrafos, ou seja, entre os aspectos. Até porque muitas vezes o próprio examinador nem estabelece tanta lógica assim, já que ele quer é que você apenas mostre domínio daquele conteúdo. Agora, é preciso tomar bastante cuidado, porque eu te disse, os conectores gramaticais, eles não são necessários na ligação entre os parágrafos, mas eles são imprescindíveis para você ligar as suas ideias, para você ligar os seus períodos, para você ligar palavras. Então, é necessário que nós conheçamos esses conectores. E eu ainda adianto mais para vocês. Fugir daqueles conectores que nós usamos no nosso dia a dia. Nossa linguagem do dia a dia ela é um pouco mais pobre, um pouco mais simples. E numa redação para concurso, o ideal é que eu aprenda novos conectores para eu poder utilizar e sair do lugar comum, né, das conversas do dia a dia. Então, tomem muito cuidado com o uso desses conectores, porque isso vai ser importantíssimo, importantíssimo para estabelecer a lógica entre as ideias dentro dos parágrafos. Segunda observação, vamos a ela. Não se preocupe com o tamanho irregular dos parágrafos, pois o examinador saberá que o primeiro aspecto exige um parágrafo bem maior, dada a extensão do assunto a ser explanado. Quanto aos dois subsequentes, como os temas são mais sucintos, os parágrafos ficarão mais curtos. Vou te explicar isso. Essa informação que eu te dei aqui, ela tem a ver ainda com o texto que eu montei para vocês. Se no primeiro aspecto a banca me pede para falar sobre os 5 princípios da administração, eu sei que este parágrafo ficará bem grande, já que eu tenho que descrever cada um deles. Mas eu não tenho que me preocupar com isso, porque afinal de contas o examinador também sabe que esse parágrafo ficará grande. O examinador ele tem um roteiro e ele sabe tanto quanto você da necessidade de esse parágrafo ser um pouco maior. Já no caso do segundo, você vai falar apenas sobre 2 formas de ingresso. Isso é muito pouco, isso é mais sucinto, o que significa que o seu parágrafo ficará um pouco menor e o examinador sabe disso também. Terceiro parágrafo é a mesma coisa, ideia mais sucinta, parágrafo é menor. Então, o que você já sabe a partir de agora? Que numa dissertação expositiva, o tamanho dos parágrafos é heterogêneo, é assimétrico, é irregular. E você não será penalizado por isso de modo algum. O examinador, como você, sabe bem que, dependendo do tanto de conteúdo que você tenha para explanar, obviamente o parágrafo ou fica maior ou fica menor. Né? A nossa preocupação é porque na argumentação normalmente há uma padronização do tamanho dos parágrafos. Mas aqui não. O que eu te disse no início da nossa aula? Que a dissertação expositiva pressupõe uma estrutura mais flexível e que tem a ver também com o tamanho desses parágrafos. Você não precisa se preocupar. E não tenha medo, porque o próprio examinador também tem ciência disso e jamais vai te penalizar pelo tamanho do parágrafo, se é menor, se é maior. Ele vai te penalizar se você não puser nestes parágrafos aquilo que ele quer ler. Tome muito cuidado. É claro que é necessário que você se prepare antes, que leia muito sobre os assuntos, porque muitas vezes os temas são específicos, mas se eu tenho conhecimento de assuntos da atualidade, isso já me ajuda a consubstanciar as minhas ideias. O que é mais importante, na verdade, a banca vai olhar a estrutura do seu texto? Vai. A banca vai considerar a coesão e a coerência? Também. Mas, acima de tudo, o que o olhar do examinador busca no seu texto é o domínio que você tem sobre aquele assunto, a segurança que você tenha para tratar daquele assunto de forma clara, de forma objetiva. E não tenha medo, esse tipo de redação é muito tranquilo.
é muito fácil de se fazer. Tudo é questão de treino. A gente sabe bem que a prática é que vai te levar à perfeição. Então treine, faça exercícios. Faça uma redação por semana e você vai ver como que o sucesso vai chegar muito mais rápido do que você imagina. Desejo boa sorte, até o próximo encontro.